Oi, ele está ouvindo? Eu estou. Tá me Oi, ouvindo? agora sim. Ah, é porque estava no mudo. Mas eu não consegui dizer para você que você tinha me colocado no. E aqui, só um pouquinho, tá? Tá. Tô vendo aqui que a gente já está ao vivo. Até o pessoal ir entrando, a gente vai. Deixa eu só confirmar aqui. Uhum. Ficou gravado o outro. Vou excluir. Tá bom. Ai, deixa eu ver agora. Sim, estamos ao vivo. Beleza. Vamos lá, deixa eu só ver aqui o chat, se a gente consegue aqui visualizar. Acho que assim. E como estamos inovando, se você clicar na mensagem, ela aparece Aqui. na legenda. Essa? É, mas se alguém escrever uma mensagem, você clicar nela, né, ela vem para a tela. Ah, vim para a tela. Então, olá pessoal, boa noite. Boa noite, Elisângela, tudo bem? Boa noite. Como estamos falando de inovação, hoje eu decidi me desafiar então para fazer uma live aqui pelo Facebook. E está sendo mais ou menos. Elisângela, eu queria te agradecer bastante por aceitar teu convite. Queria dizer que admiro muito o teu trabalho e a gente teve a oportunidade de se conhecer algum tempo atrás, já com alguns projetos, né? E a gente está num momento que precisamos nos reinventar de todas as formas, né? Não só quanto empresa, mas como pessoas. E as empresas só se reinventam, né? Só inovam através das pessoas, não tem uma outra forma, né? Então, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação para quem estiver assistindo e não conhece ainda a Elisângela, e quem estiver assistindo também, e que a gente possa fazer, na verdade, um bate-papo, assim, a gente falar um pouquinho mais, né, sobre e dicas de como a gente pode inovar nesse momento, né, como empresa, como pessoa, enfim, você compartilhar um pouquinho da tua experiência e do que você está vivendo, do que você está imaginando, do que você está nesse momento, quais são as tuas indicações, né, de inovação, como fazer, enfim, é um bate-papo, tá bom? Então tá, bom, adoro, né, conversar, quem já me conhece um pouco já sabe, então, de fato, assim, o objetivo meu, né, hoje aqui com vocês é muito mais a gente trocar experiências, então, quem vier participar disso, quiser deixar pergunta, eu adoro, né, porque não é só, assim, informação, ela tem que ser dos dois lados, né, especialmente quando a gente fala de inovação, a gente parte do princípio de que todos têm contribuições para fazer, né. Então, bom, eu sou Elisângela Mais, eu sou sócia da Prana, Inovação e Recursos, é uma empresa que principalmente ajuda a trabalhar a estruturação de projetos para captação de recursos, mas nós também trabalhamos com cultura de inovação, processos, ajudar em questões do Lei do Bem. Eu, nesse momento, também sou diretora de inovação da Associação Empresarial de Blumenau, e estou nesse mundo de discutir inovação em Santa Catarina desde 2007 e eu sou suspeita para falar porque eu acho que quem experimenta do processo de inovação fica apaixonado, nunca consegue sair mais desse mundo, né? Porque quando a gente entende a inovação da forma que pelo menos eu entendi, incorporei na minha vida, eu acho que ela está por toda parte, né? Sim. Até porque talvez a gente até já vai começando a falar do que é o conteúdo da nossa conversa, né? Eu, algumas vezes, algumas pessoas me procuram falando de inovação, e hoje à tarde ainda, foi curioso, eu estava numa reunião e uma pessoa disse que poderia reunir grupos assim, poderia juntar inovação com comunicação digital num núcleo só, numa instituição. Eu disse, não, por favor, assim,
Não que eles não se conversem, né? Obviamente conversam muito, mas se a gente começa a ligar inovação com questões digitais, a gente reforça um estereótipo que já existe, que é o estereótipo de que eu costumo falar nas minhas conversas que assim, inovação não pressupõe luzinhas piscando, né? Ou seja, não precisa de computador, circuitos, sabe? Essas coisas assim. O conceito de inovação que eu tenho para mim, que eu aprendi uma vez no curso, que eu achei que cabe sempre, é que inovação é criar valor e entregar no mercado dentro de um modelo sustentável, porque ele trabalha o seguinte, ele primeiro cria valor, né? Para quem? Para o usuário, para o cliente. Se não criar valor, vira só invenção, né? Ideia, coisa assim. E tem que chegar no mercado, então inovação pressupõe empreendedorismo junto, porque você tem que ter a capacidade de criar, mas tem que realizar também. E dentro de um modelo sustentável, porque tem que ser financeiramente, ecologicamente e socialmente viável. Porque se qualquer um desses três não for sustentável, né, ele não fica em pé. Então eu gosto desse modelo de pensar em inovação. E aí, neste momento até da pandemia, eu vejo que, embora por um lado muitas empresas tiveram que finalmente desbravar esse mundo da comunicação digital, mas também tem muitas situações em que a gente vê que a inovação ela está mais no sentido oposto, do cuidado com as pessoas, da atenção individual, né, de a gente resgatar alguns valores que antes estavam perdidos, e que ali a gente de fato traz aí inovação, porque para mim inovação é fazer as pessoas mais felizes, seja porque elas estão tendo um serviço que antes não tinham, ou porque elas estão realizando a mesma coisa de uma forma mais saudável, tem uma expressão que eu uso, agora faltou, mas depois ela vai vir, conveniente. Né? Então, eu estou conseguindo resolver de uma forma que me traz mais conveniência para a minha vida, ou porque é mais barato, ou porque é mais fácil, ou porque é mais gostoso, né? Mais divertido daquele jeito. Tipo uma coisa muito simples, eu troquei a TV a cabo da minha casa e tem uma solução que é o seguinte, a qualquer momento que eu comece a ver um programa, eu consigo voltar para o início dele. E para eles eu tenho certeza que isso tecnologicamente deve ser muito simples, mas para mim é muito legal. Porque daí, sabe que você chegou no meio do filme e para voltar, ou da série, do que for. Então, Elisângela, esse é um exemplo bem legal, assim, porque eu costumo dizer que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que fez a gente voltar para a base, né? Exatamente. Voltou para a base, que é o nosso, principalmente a base familiar, né? E dela que sai todas as coisas. Então a gente, cada um voltou para sua base, né? A gente acompanhava no mundo corrido para lá e para cá, e a gente de uma hora para outra teve que voltar e ficar dentro das nossas casas. Então a gente começou a voltar, e aí entra essa questão que você falou da inovação, que eu acho que é bem bacana, que é assim, primeiro a gente voltou para a base familiar, eu acho que cada um voltou para dentro da sua base, do seu eu, do autoconhecimento, né, e foi lá resgatar aquilo que a gente tinha, que estava ali, mas que com a correria a gente deixou de lado, né, que é o cuidado, né, quando você convive, imagina a gente tá convivendo 24 horas dentro do mesmo ambiente, e não tem como você não perceber se a pessoa tá bem, não tá bem, não tem como a gente perceber mais, né, mais precisamente. E aí que eu queria que você falasse um pouquinho, que eu achei muito legal você falar assim, inovação não é... não pressupõe luzinhas piscando. Porque assim, o que a gente está vendo muito assim, as empresas, elas foram obrigadas a entrar para esse mundo tecnológico nesse momento. Por exemplo, eu sou da área de treinamentos e capacitação, então a sala de treinamentos não tem mais como ser presencial nesse momento. Então a gente, né, as pessoas precisaram inovar. Mas como inovar sem necessariamente usar a tecnologia? Sim, aí tem uma coisa assim, que é interessante a gente destacar, que eu nunca digo que a tecnologia ela não é bem-vinda, né? Eu acho que na maioria dos casos ela é super bem-vinda, como agora a gente está, né? Eu estou em Blumenau, você está em Florianópolis, e as pessoas que não estão nos assistindo podem estar
né? Desde Floripa e Blumenau até Austrália, China, né? Em qualquer lugar elas podem estar. Então, isso é um grande ganho da tecnologia. Mas o que eu costumo dizer quando eu vou nas empresas é o seguinte: a gente primeiro tem que entender os processos para depois ver onde cabe a tecnologia, né? Então, é a mesma coisa que quando você planeja uma capacitação, eu assim, aposto que você primeiro pensa em o que você quer passar e como isso tem que ser desenvolvido, e depois você adapta qual tecnologia que mais serve. Inclusive, foi o que aconteceu com a nossa construção dessa fala de hoje, né? Porque você já estava acostumado com uma tecnologia, e aí a gente discutiu assim, ó, talvez o nosso público esteja mais em outro lugar. Isso. Né? É nesse sentido que vai o meu discurso da inovação. É o seguinte: quem é o meu cliente, meu consumidor, o meu mercado, onde ele está, qual é a necessidade dele, e aí eu vou ao encontro dele. Né? Eu entendo o que ele precisa, o que é bom, e aí vem a coisa, né, que tem o que ele espera, mas o que eu sei também, né, porque às vezes o meu entendimento sobre a necessidade dele até supera o que ele conhece da necessidade dele. E aí tem uma coisa até que eu costumo falar, eu uso muito um exemplo que é lá dos anos 70, que um cara, acho que é Lewitt, o nome do cara, ele escreveu o seguinte: quando uma pessoa entra numa loja de ferragens e pede uma broca de 1/4 de polegada, na verdade ele não quer uma broca de 1/4 de polegada, ele quer um buraco de 1/4 de polegada. Só que quando ele entra, ele te pede uma broca porque é o que ele conhece para aquilo. E aí fica o nosso desafio de entender o seguinte: tá, mas de perguntar para ele, né, o que você quer? E aí vai que ele diga hoje que ele quer pendurar um quadro. Então a gente já superou até a broca, talvez ele não precise da broca, talvez uma fita dupla face resolva o problema dele. E aí quando você olha para o seu cliente, entende a necessidade real dele, né, aí você consegue oferecer a melhor resposta. Porque, por exemplo, se ele disser que quer pendurar um armário de cozinha, também não adianta eu dar fita dupla face para ele. Né? Não vai. Eu pelo menos preferiria não ter na minha casa. Então, nesse sentido que vai a inovação. E você falou de uma outra questão também que eu achei legal, que eu vou pegar um gancho. Você falou que nós voltamos para as nossas bases, né? E aí eu tenho feito uma comparação que a quarentena é mais ou menos como uma corrida de Fórmula 1 quando entra o safety car. Sabe assim, tá todo mundo correndo, cada um na sua velocidade, de repente o governo disse assim, ó, todo mundo vai para casa. Puf! E aí, aqui em Blumenau, hoje foi determinado que a partir de manhã fecha tudo de novo, né? Só ficam serviços essenciais. Então, safety car entrou na pista. Agora é o tempo de cada um, então, fazer o seu dever de casa. Ah, vamos trocar pneu, vamos rediscutir estratégia, vamos fazer o quê? Porque a hora que o safety car sair da frente, de novo é a hora da gente pegar o gás, né? Não vai, então, ficar indefinidamente esse safety car na nossa frente. Então, eu digo que é um momento muito importante de a gente fazer o que você falou, esse olhar para dentro, né? E ver, inclusive, questões do tipo, aproveitar esse momento que ele é tão dramático, né? Por vários aspectos, assim, tanto nas empresas quanto na vida das pessoas, e ver, inclusive, o seguinte: aquilo que eu estou fazendo é o que eu quero fazer, né? Se, né, Deus nos livre, né? Mas se eu passasse por uma Covid e fosse internada, né? Quando eu saísse disso, será que eu ia continuar querendo fazer o que eu faço hoje? Então é a oportunidade que a gente tem de repensar. E às vezes, né, a gente sai desse problema assim mais preparado, com um negócio até melhor do que a gente tinha antes. E eu vejo que algumas pessoas, até hoje eu conversei com uma amiga nossa que ela passou pelo processo da Covid, não tão forte, sim, mas como é interessante que de tudo isso sai um aprendizado muito grande, né? No final a pessoa repensa e a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai mudar os comportamentos dela com a vida, com relação às coisas, com relação ao seu tempo. E como você falou, aqui em Floripa também a gente está de novo restringindo várias coisas, né? Porque como o Blumenau também está nesse grande, né, foco de novo. E eu acho que é um momento que nós, pessoas que estamos dentro das empresas, né, à frente das empresas são as pessoas, também é um tempo para a gente voltar para dentro da nossa empresa e repensar o nosso negócio, né? Eu acho que é um momento. Como que eu posso fazer diferente? Porque
teve algumas pessoas, algumas empresas que já estavam no processo de inovação no sentido de já ter disponibilidades online, enfim, né, sites, vendas e alguma forma que não precisava ter o contato, né? Mas para algumas outras empresas isso foi um impacto muito grande, né? É como você ter sido internado com o Covid, né? Ficar lá dentro trancado lá e não poder se movimentar. Eu acho que foi o que aconteceu, né? E aí, como Elisângela, e nesse momento, assim, que é um momento que tem toda essa situação, mas assim, por onde começar? Digamos que um exemplo, assim, eu tenho a minha empresa e a minha empresa ela não era digital e eu não consigo, fechou, né? Ela não é um serviço essencial. Como que eu faço? Qual o caminho? Por onde que eu sigo? Por onde que eu começo para falar assim, não, eu preciso me reinventar, mas por onde? Tá. Então, eu vou te pedir permissão para responder em duas partes a tua resposta. A primeira, eu acho que assim, ó, quando a gente quer inovar, de forma geral, tem uma situação, mas neste momento específico de pandemia, eu acho que assim, o primeiro passo é entender que as pessoas estão com medo. Né? Eu costumo dizer que a gente está no modo sobrevivência, e daí as nossas reações, as nossas atitudes, elas são guiadas pelo medo. E a gente tem que respeitar esse medo que está nas pessoas. Né? Não pode dizer assim, mas assim, ó, eu, por favor, né, não vou politizar para lado nenhum, né? E eu acho um equívoco, principalmente quando pessoas que falam em nome das suas empresas, elas tomam partido para lá ou para cá, tem que abrir tudo, tem que fechar tudo, porque de fato não existe uma resposta certa, né? A gente está vivendo uma coisa que assim, em 100 anos a gente não viveu, então, e mesmo quando se viveu eram outras situações, né? Então, não tem uma resposta que hoje diga assim, ó, essa é a resposta certa. Nós estamos fazendo um monte de tentativas. Então, tem gente que está morrendo de medo ficou engraçado, porque eu ia dizer, morrendo de medo de morrer. Está apavorado com medo de morrer. Tem gente que está apavorado com medo de falir, ou de perder o emprego, ou de ficar sem dinheiro, dessas coisas, né? Mas, assim, via de regra, medo está muito presente no dia a dia, na mente, nas relações, né? Então, a gente tem que respeitar e entender isso como uma coisa posta. Não dá para dizer, não precisa ter medo. Medo a gente não explica, a gente sabe, é irracional, é um negócio que não existe, só está na nossa cabeça, mas quando está, está. Né? E guia as nossas pessoa tem uma reação diferente com relação a isso, né? Exatamente, inclusive tem gente que com medo se encolhe, tem gente que com medo, né, vai para cima, né, e agride e tudo mais. Mas, de forma geral, assim, quando eu sugiro pensar em inovação, a gente acaba conectando as duas coisas quando a minha sugestão sempre é olhe para o seu cliente, para a pessoa que compra o seu produto, né? E aí, nem sempre a empresa, mesmo que você se relacione com uma empresa, mas normalmente o decisor da compra, normalmente não, sempre, né? A não ser que seja uma situação, um leilão eletrônico, mas senão a decisão ela sempre exatamente. Então, é importante entender quais são as necessidades daquela pessoa. E aí eu vou dar um exemplo que, assim, o mais comum é a gente querer comprar coisas boas, bonitas e baratas, certo? Só que aí, como a gente... exclusivo, né? Tudo isso a gente quer, não pode só. Mas daí, como a gente explicaria o sucesso que faz as canetas Montblanc ou as bolsas da Louis Vuitton? Né? Então, tem horas que o que a pessoa quer é a diferenciação. Então, ela vai querer uma coisa que seja cara, ela não quer que seja barato. Ela quer que seja bom, né, legal, descolado, mas ela quer que diferencie ela das outras pessoas. Sim. Ao mesmo tempo, tem o lado completamente oposto, que é de quem é vegano, super ecológico, que quer se diferenciar pelo super cuidado que ele tem com a natureza. Então, ele quer que em cada momento, né, da experiência do usuário seja reforçada essa experiência do cuidado com a natureza, do cuidado com o descarte, com todo esse processo, né, com os animais, com toda a vida envolvida no processo. E aí tem uma situação assim, ó, não dá para você dizer isso é certo, aquilo é errado. Isso tudo está, né, está
disponível no mercado, e quando você desenha a sua solução, você escolhe um nicho. E uma coisa, é muito importante a gente não julgar as pessoas a partir dos seus gostos. Porque da mesma forma tem gente que ama verde, ama azul, ama vermelho, né? E isso não tem uma explicação, né? Ah, um é mais bonito que o outro. Não, é o gosto de cada pessoa. E aí você tem que escolher o que faz sentido para aquilo, né? Para aquele público com quem você está falando. E eu até costumo usar muito uma ferramenta que chama mapa de empatia. Mapa de empatia é um desenho bonitinho até, que dá para procurar na internet ali, vai achar vários modelos, modelos em branco, modelos preenchidos, que falam bem dessa coisa assim, ó, olha quem é essa pessoa, né? Quem é a Elisângela, quem é a Janes, qual é a necessidade dela, o que incomoda ela, né? Por exemplo, se você percebe que é uma diferença, por exemplo, quando você negocia com o dono de uma pequena empresa ou com o diretor de uma grande empresa. Os dois vão comprar o mesmo pacote seu, mas na hora de você conversar com ele, os seus argumentos, eles vão variar em função do que você entende sobre ele. Porque quem é pequeno, provavelmente está cheio de sonhos querendo voar. Quem é diretor de uma grande empresa, a empresa não é dele, ele pode ser demitido, então ele estava muito preocupado, que assim, ó, ele quer coisas bacanas, mas que não tenham muito risco. Então, é preciso entender essas pessoas, de novo, sem julgar, né, porque é da natureza delas, e aí, a partir daí, você desenhar o que é bom e o que faz sentido. Também, sem perder de vista a questão da sustentabilidade no ponto de vista tanto de que, assim, que eu consiga reproduzir e manter aquilo lá, né, e também que seja viável para ele, porque tem situações, também não adianta eu querer cobrar 200 mil reais por uma bolsa da Louis Vuitton, né, por mais que a pessoa queira diferenciação, que daí ela vai dizer assim, não, também não é para tanto assim, né, porque daí eu vou ter que vender um apartamento para comprar uma bolsa. Então, eu digo nesse sentido, assim, principalmente olha quem é o teu cliente, ou o teu potencial cliente, né, olha para ele, assim, principalmente, eu gosto muito, assim, ó, mais do que perguntar, você observar como ela se relaciona, como ela se comporta, como ela se veste, como ela se expressa, né? Quanto mais você conseguir essa informação de primeira, mas sem perguntar, melhor. Porque, às vezes, na hora que a gente faz perguntas, ser humano, a gente quer ser aprovado, né? Quer ser amado. Então, é possível que a gente traga aquelas respostas politicamente corretas, né? Então, é como eu costumo dizer, se você está começando um empreendimento, né? Digamos assim, uma amiga minha está fazendo um teste de um serviço de organização de armários, espaços online. E daí pergunta assim, né? Você compraria? Claro, tu és minha amiga, eu vou comprar. Não. Para mim, a pergunta certa é quanto você pagaria? Porque daí você, de fato, teve que fazer um pensamento na sua cabeça assim, tá, se eu fosse comprar, eu pagaria quanto? Sei lá, 50 reais a hora, 30 reais a hora, 200 reais uma tarde inteira, daí você pensa, putz, 200 reais, será que daria mesmo? Então, a partir do momento que você faz esse tipo de pergunta, que é mais direto, vai criando um compromisso com a pessoa. Então, ela já não vai mais dar essa resposta tão automática, né? Então, eu acho que isso é importante, olhar para quem é teu potencial cliente e ver o que ele faz, como ele se comporta, como ele resolve o problema dele. Tem uma coisa que eu acho bem legal, que outro dia até preparando aqui o material, eu estava pensando, né? É interessante a gente olhar, tem essa questão de pontos fortes, pontos fracos, né? E aí é o seguinte, por que as pessoas entram ou entram em contato comigo, ou entram na minha loja para comprar um produto? E por que algumas não entram? Né? O que faz as pessoas contratarem outras pessoas? O que os meus concorrentes têm que eu, de repente, não estou percebendo? Né? Até para avaliar se eu quero, porque também tem situações que, assim, não é o perfil de trabalho que eu quero fazer uma outra coisa. Então, isso é importante. Só a única coisa é também, assim, quando a gente quer inovar, eu gosto de dizer para as pessoas, não olhem só para quem atua no mesmo segmento que você. Porque se você procurar soluções no seu segmento,
é bem mais difícil de você conseguir ser, assim, bem inovador, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, se o Nubank, né, que está famoso aí no mercado, fosse se inspirar no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, ele não seria Nubank, né? Ele seria, sei lá, talvez no Netflix antes de pensar em Bradesco, porque ele está pensando o seguinte: qual é a necessidade, qual é o perfil, quem é que não está sendo atendido e que eu posso atender. E aí que eles foram muito assertivos nessa solução, né? E aí, até aqui eu tô com uma colinha aqui de algumas coisas que eu não quero esquecer de perguntar para você. Aí entra na questão de o que o meu produto resolve, né? Qual é a dor do meu cliente e o que eu vou resolver? Porque quando você fala do Nubank, é bem isso. Então, assim, por exemplo, a questão a maioria dos bancos, Banco do Brasil, que você citou, Bradesco, enfim, eles resolvem praticamente uma dor, se não a mesma, parecida. Uhum. O Nubank veio para resolver uma outra dor, né? E olha que interessante isso. Tu imagina será que o Nubank não estava pensando nessa questão da pandemia, por exemplo? Não, acho que não. E a gente estava conversando essa semana sobre isso. A gente precisava abrir uma conta no banco. Então, assim, qual é o banco que a gente vai querer abrir a conta que eu não preciso me deslocar nesse momento, que a gente está em isolamento, que a gente não pode sair. Então, assim, qual é o banco que eu consigo abrir uma conta e movimentar sem ir até ele? Né? Então, olha só, veio, claro que o Nubank já vinha nessa situação, mas é como você falou, assim, você tem que, tá tentando encontrar alguma coisa que o teu cliente ainda não tem. É a história da vacina para Covid. Né? Meu Deus, se a gente não conseguir com o mundo inteiro pesquisando e o mundo inteiro em cima, os laboratórios todos, mas assim, o que vai acontecer? O que eu estou percebendo nessa questão da vacina, que eu acho que dá para a gente fazer um gancho? A gente tem vários laboratórios que startaram de pesquisas diferentes para chegar num ponto que é resolver o problema, mas não estão indo para o mesmo caminho, né? Algumas pegaram alguns testes já em andamento, algumas que já tinham sido testadas em doenças parecidas, né? Então, assim, cada uma está de uma forma. Hoje eu estava vendo que já tem 2, 3 que já estão bem avançadas, inclusive já estão fabricando, né? Porque a hora que der o start, se der ok, ele já tem em estoque. Então, acredito que até o final do ano, ou sei lá, até a metade do ano que vem, a gente vai ter vários tipos de vacina. Mas que eu acredito muito. Eu acredito muito nessa situação. Mas provavelmente, talvez, se a gente tiver 2, 3 tipos de vacina, serão com pesquisas diferentes, com starts diferentes, mas vão chegar no mesmo ponto. Né? A gente está falando de um problema específico, que é o Covid. A gente pode ter uma alternativa do quê? De encontrar medicação que possa, a gente já tem várias mas algumas medicações que talvez a gente possa amenizar um pouquinho até chegar lá. Então, a gente pode usar como exemplo a inovação essa parte do que a gente está vivendo mesmo da pandemia. E ao mundo inteiro está pesquisando. Sim, e essa questão que você falou da vacina faz bastante sentido, porque também nos faz pensar o seguinte: não existe só um jeito de resolver um problema, né? O mesmo problema pode ser resolvido por vários processos, inclusive, especialmente na área de medicamentos, né? O que serve para um não serve para outro. Então, tem gente que toma aspirina e tem choque anafilático, né? Não é aspirina, é outro negócio. Aquele do princípio do Anador. Eu sei que de vez em quando alguém, de pirona, eu acho que né? O cara foi fazer uma lipoaspiração, choque anafilático, vai ver, tomou de pirona, que resolve para um monte de gente. Então, para um problema não existe só uma solução, né? E aí que eu acho muito legal. Então, por exemplo, se a gente fosse um restaurante, né? Como é que resolve? Comida boa, barata e não sei o quê. Não, às vezes você quer um super serviço ao redor, né? Então, por isso que tem restaurantes que tem uma pegada romântica, tem uns que tem uma pegada super, os caras barbudos, não sei o quê, né? Uns mais de comida pesada, outros de comida super levinha. Então, porque a gente tem
uma série de possibilidades para resolver um problema, e inclusive a mesma pessoa pode escolher a cada dia uma solução diferente para um problema que na base é igual, né? Então, algumas coisas que eu tinha mencionado, assim, durante a pandemia, por exemplo, nós duas temos filhos, né? Idades diferentes, mas eu vejo um monte de gente com esse problema, assim, crianças e adolescentes em casa, sem aula ou com aquelas aulas que estão deixando as pessoas de cabelo em pé, e aí agora não podem nem sair para brincar porque também está proibido. Então, o que faz com essas pessoas, né? E aí eu vi um exemplo que eu achei muito legal uma vez, que é de uma pizzaria que, em vez de entregar a pizza pronta, ela vende um kit pizza. Então, eu achei muito, muito inteligente porque ela resolveu uma série de problemas. Primeiro, chega a pizza pronta, você senta e come e acabou, né? Se chega uma pizza para ser montada e assada, então tem todo esse processo. Chama a criança, acompanha, não sei o quê. Ainda, como a gente está nesse tempo de redes sociais, tem uma chance de tirar uma foto diferente. Eu que fiz, né? Ou vai para o TikTok, agora que está na moda, e faz esse processo. Dependendo do tamanho da criança, aproveita para ensinar como funciona isso, como funciona. Pergunta de onde que vem isso, de onde que vem aquilo, né? E tem outra questão que, do ponto de vista da pizzaria, não sei se foi o foco deles, mas que eu acho que é muito legal, que é o seguinte. Quando se pede pizza, nossa, todo mundo mais ou menos no mesmo horário, né? Entre 8 e 11 da noite, eu acho que é o que todo mundo pede pizza. Nem sei se é às 8, eu acho que é mais assim, tipo entre 9 e 11, eu chutaria. Mas se ele faz o kit pizza, ele pode começar a entregar às 2 da tarde? Sim. Né? Ele pode começar a receber às 2 da tarde, um dia antes. Sim, e daí vai fazendo. E eu vi também que teve gente que vendia kit da refeição e marcava um horário para fazer live, tipo, como se fosse a orientação, entende? Amanhã a gente vai fazer, sei lá, lasanha de 4 queijos. E aí ele mandava os ingredientes e às 8 da noite o cara entra ao vivo e todo mundo prepara juntos. Então, é você entender quais são essas novas necessidades das pessoas e oferecer aquilo que pode ser bacana para ela, né? Outras coisas que eu acho assim, lojas de brinquedos. Nossa, escolher brinquedo de criança cada vez é mais difícil, né? Porque parece que as crianças já têm tudo, sei lá. Mas, de repente, o cara que está lá na loja conhece um brinquedo que tem uma sacada diferente e aí vem de surpresa aquilo. Aí, sei lá, pega a vareta, né? Que é um troço velho pra caramba. Mas que as crianças, na hora que chega, é legal e tal. Então, eu acho que tem uma série de oportunidades, principalmente para quem é do comércio, ativar as pessoas, né? E aí eu estou usando muito o exemplo do comércio agora porque eu acho que eles, se a gente está falando em pandemia, né? Eu acho que eles que mais sofreram impacto, né? Porque as indústrias ainda estão com as suas atividades, né? Ainda pode se movimentar. Sim. Alguns serviços também estão comprometidos, né? Mas não todos. Mas quem é do comércio e do serviço de gastronomia foi bem impactado, né? Mas eu vejo um espaço aí de você fazer essas provocações, surpreender as pessoas com aquilo que você conhece melhor do que ninguém. Sabe, Elis, que a gente tem um projeto que eu participo também, que não sei se você conhece, é a ABC das Emoções. Agora que você falou de criança, esse nosso projeto, então. O nosso projeto, ele foi startado em fevereiro. E aí, quando a gente estava com o planejamento praticamente pronto, a gente ia fazer um projeto piloto agora em julho, que era férias de aula. E aí veio a pandemia. A gente mudou no decorrer do caminho, porque não tinha como ser presencial. E tem mais 2 profissionais que trabalham comigo nesse projeto. E o nosso projeto é focado para trabalhar o sentimento, o pensamento e o comportamento, tanto dos pais, como dos filhos, como da escola, né? E aí a gente decidiu fazer todo ele online, a gente vai publicando conteúdos, então, que diz respeito a todas essas coisas. Nós temos uma pedagoga que ela publica, esse final de semana até, ela promoveu uma live para fazer não lembro agora o nome da técnica, mas é aquela camiseta que tu pinta de tinta, sabe? Tie-dye. Isso. Então, assim, a gente ficou aqui no sábado 1h e pouco envolvida nisso, porque a gente fez todo o processo e teve, né, e é legal porque dicas com aquilo que você tem em casa. Então, em vez de tinta de tecido, a gente usou a tinta guache e deu certo. Na outra semana, fazer a massinha, né, a massa de modelar caseira também. É como você falou, em vez de você comprar a massinha pronta, a gente faz toda uma situação e vai envolvendo.
E esse projeto é legal porque, como você mencionou, de estar em casa, então, assim, quem tem filho pequeno, os pais precisam ajudar. Então, no que é o meu caso. Então, eu tenho que também estar bem psicologicamente, né, mentalmente, para poder fazer uma organização mínima, porque você tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar da criança e ainda encontrar uma atividade, né, que não tem a obrigação da escola. Quem tem filhos maiores tem outra situação. Quem tem 2 filhos com idades diferentes é outra situação ainda. Então, o nosso projeto ele tenta encontrar essas brechas para a gente ajudar os pais. E aí eu estava falando com uma mãe esse final de semana ela é mãe de um coleguinha da Maria Alice e ela tem uma papelaria. E ela tá com a papelaria fechada e ela falou justamente isso. Eu estou montando kits para mandar. Então, agora, até hoje a gente ia conversar com ela para fazer o quê? A gente usar os nossos conhecimentos do projeto, enfim, de dinâmicas e atividades, né, de várias idades. E aí a gente passa uma lista para ela para ela montar o kit. Aí, por exemplo, assim, pode marcar uma live ou pode enviar o kit, porque imagina que nem você falou, eu ligo, porque agora tá tudo, né, ou WhatsApp, enfim, eu quero tal coisa. E ela disse, eu perco muito tempo, porque eu tenho que buscar, eu quero montar esse kit aqui, ela tem que ir lá aprender como faz para saber a medida, tudo. Então, a gente vai fazer o contraponto, é passar as informações, ela monta o kit, a gente faz uma parceria. Ela vai ter a papelaria dela fechada, provavelmente eu não sei onde ela tá, mas se fechar, ela consegue trabalhar, porque ela vai montar os kits e vai mandar. A escola também fez isso, tipo, inovou, agora eu vou montar um kit e vou mandar para as crianças pequenininhas. Então, precisa, né, Elisângela, e quem tem filhos, Falei um pouquinho aqui o teu áudio, mas eu acho que é bem nesse sentido, sim. Inclusive, algumas escolas, por exemplo, tiveram que fazer as aulas à distância e não tinha internet, e elas acabaram produzindo material impresso para entregar para as crianças, porque aí era uma forma de... Oi, acho que tinha caído. Voltou? Saiu, mas eu acho que a gente está fora do ar. Vou conectar aqui, deixa eu ver. Ok, estamos online de novo. Eu estava te falando, né? Você estava analisando ali, perdi uma partezinha, dessa necessidade das escolas se reinventarem, né? Então, assim, inclusive aquelas que tiveram que produzir material impresso para entregar para as crianças, né? Porque não existe só uma solução, né, para um problema. Então, para alguns resolveu assim, para outros resolveu assado. Inclusive porque tem gente que se adapta melhor no digital, tem gente que vai melhor no físico, né? E aí fizeram esses ajustes. E uma coisa que é muito interessante, semana passada até a gente organizou uma palestra aqui em Blumenau falando sobre a questão das marcas nesse momento, né? E a gente que está falando aqui de inovação, foi bem interessante porque, de novo, a questão dos valores, né? Elas ganharam mais destaque nesse processo dos nossos valores, né? Nos valores. Mas, e aí foi destacado o quanto agora é o momento de trabalhar a confiança das marcas. Então, é mais ou menos o seguinte, quando a gente voltar a circular e consumir mais normalmente, né? Quais são as marcas que a gente vai escolher? Aqueles que ficaram do nosso lado. Aqueles que ajudaram nas campanhas, aqueles que se posicionaram, então, aqueles que apareceram, né, na mídia. Por exemplo, Magazine Luiza, ela foi a coisa mais querida, né, nesse momento. Nossa. Vai nadar de braçada, porque todo mundo agora é fã da Magazine Luiza, porque ela ajudou quem queria comprar, quem queria vender, né? O que eles fizeram lá com o e-commerce deles foi uma sacada muito legal. E é bem nesse sentido, assim, ó. O foco dela não foi, eu quero ganhar dinheiro. Não, ela disse, eu quero ajudar você a ficar bem. Então, a minha plataforma de e-commerce está disponível para todos que quiserem oferecer produtos. E se você compartilhar nas suas redes sociais e vender, eu te pago uma comissão. Então, meu Deus, olha só, que sacada que ela teve que... E, assim, eu gosto muito da Luiza, né? E eu confio que ela fez isso, de fato,
pela coletividade, né? Mas o que isso vai trazer de valor, agora do outro ponto de vista, né? Valor mesmo, né? Financeiro para a marca, vai ser muito grande. Ao contrário do Madeiro, né? Madeiro diz, vai morrer 5 ou 7, tá tudo certo. E a hora que passar, não sei quantos madeiros que vão sobrar. A Luísa, a Luísa Helena, ela fez várias parcerias, assim, eu lembro que tinha uma live esses dias também com a diretoria do Sebrae, então, que são os pequenos, né, as pequenas empresas. Então, eles fizeram um trabalho bem bacana, porque a gente estava falando, né, Elisângela, eu acho que o pequeno também ele foi afetado muito, porque quem tem uma equipe grande teve que dispensar pessoas. Hoje eu estava ouvindo em algum lugar no jornal falando de, não sei, acho que um percentual acima de 60% de pessoas mais velhas que foram dispensadas, né? No primeiro momento, fica um tempo, dá férias, aí voltou, então agora é um grupo de risco, né? Então agora você está dispensado. Quem é pequeno, quem é o MEI é ele mais uma pessoa, ou ele sozinho, então assim, tu imagina se eu tenho uma empresa sozinho e eu tenho que pagar aluguel e a minha empresa não pode trabalhar, eu fechei. Então assim, e uma das coisas que a gente também percebeu, não sei se tu percebeu também, mas a dificuldade de operação de crédito com os bancos, né? Eles divulgaram várias operações, mas o índice de empresas que conseguiram realmente o crédito foi menor, foi muito pequeno, assim, com relação a tudo aquilo. Então, eu vi vários restaurantes famosos em São Paulo, as pessoas falando assim, não, eu tenho que fechar, porque eu não consegui crédito, eu não consegui trabalhar, porque tem aquele restaurante que conseguiu fazer a entrega, né? Daquele que não estava, que não conseguiu, e para se adaptar também precisa de tempo, precisa de investimento muitas vezes, né? Então, sim, e mesmo quem trabalha com entrega, o que me passaram é que assim, a entrega não recupera nem 50% do teu faturamento, porque uma coisa assim, porque quando a gente sai para jantar fora, às vezes não é pela comida, né? É pelo ambiente, é para sair de casa, é para botar uma roupa bonita, é para encontrar uma pessoa. Então, ele resolve para nós a fome, mas ele não resolve a socialização que vinha junto com a alimentação, né? E aí agora eu lembrei que antes você falou da questão de não se apaixonar pelo serviço, pelo produto, mas pelo problema que ele resolve, né? Então, é muito nesse sentido de a gente entender... quando a gente entende a necessidade das pessoas, a gente é mais assertivo na solução que entrega, né? Tô até aqui pensando, eu não sei, possivelmente não é do seu tempo, mas muito antigamente tinha um negócio que era teleamizade, disque-amizade, um negócio assim. Aí me ocorreu, já pensou se as pessoas entregassem, tipo, entrega o hambúrguer e daí entrega o endereço para se conectar, fazer uma live? Toda noite, assim, todo mundo que pediu pizza lá podia fazer todo mundo uma live simultânea. Mas, vai começar a aparecer várias coisas. A gente pode pegar os artistas, né? Os shows, enfim, olha o que eles estão inovando, né? Pois é. Um impacto, porque tu tá ali fazendo um show para 50 mil pessoas e daqui a pouco você no começo, acho que foi um descanso para eles, né? Porque eles estavam muito na rua, mas chega uma hora que a pessoa fica entediada, né? E aí, assim, o drive-in que tá aí, né? O pessoal tá fazendo aqui. Uma coisa legal aqui também que eu vi que eles estão fazendo essa forma um circo. Tem um circo aqui que tá no pátio do shopping também. E aí tem mães que compartilharam conosco que você vai no carro, daí você leva a tua comida, né? E a criança fica dentro do carro, você não sai. É como se fosse um show, só que um circo. Olha que bacana. Imagina que um circo pudesse fazer isso. Sim. Então, isso é uma inovação total, assim. E eles divulgaram bastante, e eles agradeceram muito, assim, porque também foi um impacto gigantesco, né? Aliás, falar em circo, um dos meus exemplos favoritos no mundo de inovação é o Cirque du Soleil, né? Que eles trabalharam um negócio, até estou lendo um livro da Estratégia do Oceano Azul que fala do caso deles, né? O deles é o primeiro que fala, assim. Cara, eles olharam para um lado e disseram assim, eu não consigo contratar os melhores artistas do mundo inteiro para se apresentarem, porque, assim, uma apresentação cada vez, né, o circo estava perdendo muito valor, tinha problema todo com os animais, e aí o que eles fizeram? Trouxeram os acrobatas, que deixam a gente de queixo caído, misturaram com os palhaços, né, que todo mundo
gosta e juntaram com música, coreografia e, tipo, tiraram o rosto das pessoas. Então você passou a não depender daquele artista, né, mas daquele processo. Então, né? exatamente, é todo um pacote assim de encantamento que eles trouxeram para nós, que não depende daquele mágico famoso, daquele cara famoso, né? E aí eles conseguiram agregar muito, muito mais valor, né? E reduzir os custos. Isso para mim, nossa, e eles também mudaram, por exemplo, eles tinham uma estrutura gigantesca e eles têm uma estrutura menor também, como se fosse um circo mesmo, acho que é em Miami, perto de Miami, ali que eles têm uma estrutura menor, né? Essa semana eu tava procurando umas fotos para postar no TBT e eu tava olhando umas fotos de quando a gente foi para Las Vegas, e a gente assistiu 3 espetáculos do Circo de Soleil. Fica encantada, tu não sabe por onde tu olha primeiro. Então, e como você falou, você não vê o rosto das pessoas, né? É uma coisa incrível, né? Porque daí, assim, se alguém, sei lá, se machuca durante um treino, né? Um acrobata desse que se machuca, você perdeu ele, daí o que faz? Fica sem espetáculo? Não, eles têm um monte, né? E aí um monte de gente, todo mundo junto. Não, e é muita gente, né? Porque entra um grupo, sai outro grupo, e aí, meu Deus, aparece gente de tudo. Pois então, olha o que eles conseguiram fazer, né? E ainda valorizar um monte de gente que eles têm muitos ginastas, né? Eles pegam os ginastas que estão em fim de carreira, o cara que já não pode mais competir porque já passou da idade. E aí, cara, põe ali, vira artista e todo mundo ficou feliz. Então, e aí é um exemplo de inovação que não tem as luzinhas piscando, né? Foi uma coisa de olhar o que as pessoas querem. Elas querem o encantamento. Tá, mas elas já têm os grandes shows da Broadway, não sei o quê, mas é super caro. E tem o circo, mas o circo, aquela coisa, né? Às vezes estrutura ruim, eu às vezes fico com medo da questão de segurança, porque como eles viajam muito, algumas coisas são meio enjambradas. E aí como eles conseguiram encontrar um meio termo que trouxe essa riqueza pra gente, né? E aí é com aquele foco, né, Elisângela? É encontrar algo que resolva, mas que ainda não tem, né? Entrou porque esse ponto. Eu não estou conseguindo ouvir teu áudio. Não sei se tem problema. Oi, perdi tua fala. E agora? Agora sim. Acho que desconectou. Eu estava falando, né, Elisângela, que encontrar esse ponto que é o mais difícil, porque se fosse fácil, todo mundo faz. Por exemplo, no Vale do Silício, você pega as empresas, os investidores lá, de cada 100 empresas, quantas empresas que dão certo, né? As startups. Né? Então, tem muita inovação também, mas muita inovação que não dá certo na primeira, não dá certo na segunda. Então, a gente precisa também entender que não é tão simples assim. Então, como você falou, quanto mais você conhece, primeiro acho que a gente precisa conhecer nós, né? Quanto mais eu conheço, mais eu sei do potencial que eu tenho como pessoa e como empresa, que vai impactar na empresa, aí é um ponto. O segundo ponto, conhecer o meu cliente, né? Quem é o meu cliente? E eu acho que para quem é pequeno, quando você pega um nicho menor, é mais fácil também, né? Porque você não vai conseguir atingir todo mundo. Então, assim, qual é o nicho? Qual é o caminho? Então, eu acho que, como você falou, tem várias perguntas que você falou, como que é o nome do... Mapa de empatia. O mapa de empatia. Então, assim, os pontos fortes, os pontos fracos. São coisas que a gente pode trabalhar, mesmo quem não tem tanto conhecimento, às vezes alguns questionários bem básicos podem te levar muito lá na frente, podem te fazer enxergar umas coisas que, se você... Eu costumo falar, assim, eu fiz consultoria há uns 2 anos para empresas bem pequenas, assim, para MEI e tal, então eu atendi, assim, eu tinha, acho que uma relação de umas 100 empresas que eu consegui atender. Foi uma experiência maravilhosa, assim, porque cada empresário é uma história, e cada negócio, então tem muita ideia legal, muita coisa boa, e o pequeno, ele tem muita chance, ele tem muito
potencial, assim, acho que às vezes acreditar um pouquinho mais nele. E a inovação não é só para grande, né? A inovação também é para pequenos. Às vezes é mais fácil para o pequeno, porque ele é rápido, né? Já testa, já faz, se não deu errado, pronto, né? A gente faz conta que nem teve. O que eu digo é o seguinte, o que a gente nunca pode deixar, nunca pode abrir mão é de aprender com as coisas, né? Então, digamos, você está fazendo agora uma série de lives, né? Então é o seguinte, fui para o ar e fiz, e agora, assim, o que eu aprendi com isso, né? O que deu certo, o que não deu tão certo? Eu atingi os meus objetivos? Talvez eu consegui outras coisas mais legais até do que eu tinha planejado originalmente. Então, às vezes tem esse lance de ser surpreendido com as coisas. E tem uma coisa também que eu lembrei, ontem eu estava assistindo uma palestra de um cara chamado Murilo Gun, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que assim, tem horas que a gente é muito pressionado com essa palavra criatividade, né? E eu me incluo, assim, antigamente quando falava em criatividade, para mim criatividade era saber desenhar, e eu sou péssima de desenho, mas tipo, péssima mesmo. E aí eu dizia assim, não, eu não sou criativa, porque eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei fazer um quadro. Mas daí eu comecei a entender que criatividade é uma coisa muito além, assim, é encontrar soluções também, né? Então, criatividade tem muitos tipos de criatividade. E ele daí disse que cunhou, né, uma expressão que é combinatividade. Então, em vez de você querer sempre partir do zero, vai olhando, tipo, se eu sou uma empresa de serviços, né, por exemplo, você assim, será que no hospital não tem coisas para eu aprender sobre como tratar as pessoas? Tem uma coisa que eu aprendi num hospital aqui da cidade, não é exatamente sobre processos, mas que me fez ter um olhar completamente diferente, assim, quando eu me relaciono com as pessoas, é que eles colocaram um cartaz numa parte interna que dizia o seguinte: cada paciente que você atende, ele não é apenas um paciente, ele é o pai de alguém, ele é o irmão de alguém, ele é o filho de alguém, ele é o amor da vida de alguém. Meu, toda vez que eu falo isso, eu me arrepio, porque, assim, gente, é um jeito tão diferente de você olhar para quem está na sua frente, né? Pensar o seguinte, essa pessoa é o amor de alguém, porque todo mundo é amor de alguém, né? Eu acho. Então, muda o seu relacionamento. E aí que eu volto para a questão da inovação. Às vezes a inovação, não digo que a inovação seja oferecer bala ou ser legal, não sei o quê, dá bom dia é inovação. Tem gente que diz, acho meio forçação de barra, mas será que eu estou olhando essa pessoa de um jeito bem completo mesmo, né? Será que eu poderia agregar alguma coisa no meu serviço que ia proporcionar uma experiência melhor para ela? Então, isso eu acho muito interessante. E outra coisa também que eu acho que é muito válida é, para a gente ser mais inovador, o legal é a gente trabalhar o máximo possível de repertório. Então, agora que a gente está em casa, também não ficar olhando sempre os mesmos tipos de programas, né, lendo os mesmos materiais, vai fazer umas coisas diferentes, dar uma circulada por outros perfis, né, assim, na internet, vai ver uns filmes diferentões, porque às vezes a história do velcro, né, não sei nem se é verdade, mas que dizem que o cara estava andando no mato e um dia o pega-pega, ele foi lá e transformou num velcro, né? Quem sabe não tem um velcro aí à procura de ser descoberto, né? Esperando, assim, para alguém achar. Sabe, Lisângela, que o que você falou é bem interessante, assim. Um dos meus objetivos com as lives é isso, porque se você for ver as minhas lives, cada live é com pessoas de áreas totalmente diferentes. E uma live que eu fiz esses dias com a Gislaine, que é uma amiga minha também, que é da área de capacitação, então a gente estava falando sobre isso. Que algum tempo atrás, não muito tempo, mas algum tempo atrás, para você ser bom, você tinha que ser especialista em uma determinada isso. Bom nisso aqui, né? Então, só nisso. Sim. E aí chegou um momento que você... Não, porque aí eu fico pensando assim, eu tava lendo algumas coisas para escrever do projeto ABC das Emoções, então começar a resgatar. A minha filha, os teus filhos, talvez quando eles forem adultos, muitas profissões não vão mais existir. Né? Então imagina, então a gente vai ensinar desde agora, porque quando ele for maior, ele vai conhecer. Chega lá, aquilo lá não existe mais. Então, tipo, telefonista, né? Uma profissão bem recente que
Sim, não digo que não exista mais, mas quantas tem, né? E eu que tenho mais de 40, meu Deus, quantas amigas minhas foram telefonistas? Eu acho que meu primeiro registro em carteira, se não me engano, até foi como telefonista. É. E aí, hoje em dia tu pensa em, nossa, telefonista, parece tão superado. E o que a gente vê nesse mercado das empresas, para quem é funcionário de alguma empresa que está assistindo, o colaborador, e como você falou, de você ter esse radar, assim, acho que você sim tem que ser bom em alguma coisa, você tem que entender bem de alguma coisa, mas você também precisa entender do que tá ao redor, dos pontos que conectam. Por exemplo, o ser humano, a gente está falando muito hoje da inteligência emocional, coisa que a gente não falava, então a gente não. Eu também tenho mais de 40, mas assim, eles, na nossa juventude, o que a gente tinha de foco? Você tem que cuidar da tua saúde mental, você precisa cuidar do teu emocional. Nada. Nada. Então agora a gente precisa como um todo, porque a nossa saúde emocional afeta no nosso físico também. Então várias coisas a gente precisa ter esse cuidado como um todo. Então o profissional que é o especialista em algo generalista, ele sempre vai encontrar uma alternativa, e esse é o inovador, porque como você falou, eu quero dar um exemplo aqui que eu acho bem legal. Eu tenho uma prima que ela é médica, a área dela é estética. Talvez até ela esteja assistindo, a doutora Cássia. E teve alguns anos, acho que foi em 2012, mais ou menos, a gente tinha uma viagem para o Vale do Silício e ela queria porque queria ir junto. Mas o foco da viagem era visitar empresas de tecnologia, inovação, não tinha muito a ver com a medicina em si. Ela falou, não, mas eu quero ir junto, porque eu quero ir junto. E ela foi com a gente para lá. Então, assim, o que é legal? É uma pessoa da área médica, focada na estética, foi para lá. Quando ela voltou, ela teve vários insights, e ela tem até hoje. E ela é assim até hoje, uma pessoa que investe em várias outras capacitações. Então, assim, para ela entender o cliente. O paciente dela, quando vai no consultório dela, ela faz toda uma conversa, ela faz toda uma leitura para conseguir ajudar o paciente, né? Porque como você falou, muitas vezes eu vou lá e falo assim, eu tô com uma dor no meu pé, mas eu converso um pouquinho mais, não é bem no teu pé, é um pouquinho mais para cima, ou tem alguma outra situação junto que você consegue captar. Então, a ideia de você ser um pouco mais amplo e generalista ajuda muito. E eu falei da área médica porque eu vejo que a medicina, os médicos se reinventaram muito, né? Não é só atender paciente, hoje eles têm consultório, eles cuidam como um todo, o cuidado com as pessoas, como você falou, assim, eu tô lá internado, eu sou amor de alguém, eu sou pai de alguém, eu sou filho de alguém. Então, esse cuidado é muito bacana. E eu acredito que a pandemia trouxe muito mais isso, sabe? De você ser mais prestativo, de você cuidar mais das pessoas, ser mais humano. Eu acho que isso trouxe muito, e isso é uma inovação. Não sei se a gente chama de inovação, mas eu acho que dá para dizer que é uma novidade que pode trazer um monte de inovações, eu acho, né? Um monte de coisas boas, né? Porque você vê quantas coisas solidárias, né, que a gente percebeu nesse momento da pandemia. Foram inovações. Eu vi adolescentes que criaram aplicativos, né, gente que se colocou à disposição num condomínio para ir buscar ou levar um remédio para quem era do grupo de risco. A gente viu várias coisas nesse momento que talvez em outro a gente estava naquela correria, não ia parar para conseguir. Então, cada um que está em casa está ocupando o tempo de alguma forma. E como quando a gente pede comida e vem mensagens assim otimistas, né? Vai passar, estamos com você, cuide-se, né? A gente pede às vezes comida de um lugar e sempre vem e aí com a letra muito bonita, assim, eu acho uma graça. Acho bem, eu tenho uma amiga de São Paulo que ela é da área de educação à distância, trabalhou muitos anos e ela foi dispensada nesse processo da pandemia. Ela foi dispensada com um grupo de pessoas, né? Tipo, a empresa ela já estava há bastante tempo e daí ela falou, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E aí ela falou que no dia do encerramento das atividades, ela resolveu fazer uma cuca para levar para os colegas para dizer assim, uma despedida e tal, e gratidão. E aí o pessoal começou a perguntar, não sai uma cuca, tu não faz para vender? Hoje ela tá fazendo cucas para vender. Ela tem muito pedido e a gente conversa bastante, assim, e ela faz isso, ela faz uma cuca personalizada e ela escreve em cima, ela faz uma frase, sabe, bem legal, assim, tipo... que legal! Um mimo, assim, e ela tá
se realizando. Então, assim, de uma coisa ela pulou para outra, mas ela encontrou algo que ela gosta, que ela se identificou e que teve mercado, Sim. né? Então, eu acho isso muito bacana. Eu tenho para mim que assim, nada na vida é totalmente bom, nem totalmente ruim. Né? Do meio de todas as coisas, às vezes tem mais coisas ruins do que boas, né? E o contrário também, mas alguma coisa, no final das contas, se a gente estiver atento, né? Se não estiver no automático, eu acho que a gente encontra. E aí, até eu queria aproveitar para fazer um gancho com uma coisa que a gente tinha mencionado. Nas conversas antes da live, sobre a questão da comunicação mesmo. Sim. A gente falou assim, do quanto é importante mostrar esse cuidado que as pessoas têm e, ao mesmo tempo, cuidar também, principalmente para quem fala em nome das suas empresas, e aí eu vejo muito, né, você que tem um negócio, uma equipe pequena que está muito à frente, eu também estou à frente de uma equipe muito pequena, então quando a gente está escrevendo, né, tá lá no Face, está no Instagram, está no LinkedIn escrevendo as coisas, a gente tem que cuidar se é aquilo que o nosso cliente quer ouvir, né? Se é essa mesma mensagem que a gente quer passar para o mercado, se as pessoas querem que elas olhem para a gente e lembrem daquilo que a gente escreveu. Porque às vezes a gente está lá assim, meu, que ridículo que o cara postou, meu, que idiota que é esse cara. Cara, só, muita calma nessa hora. Né? Porque pensa se é essa comunicação que você quer, se é essa imagem que você quer que as pessoas tenham quando elas olharem para você e para o seu negócio. Porque eu, pelo menos, eu pesquiso muito as coisas na internet antes de contratar pessoas, né, para prestar serviços ou até para trabalhar para mim, assim. Eu olho qual é a energia que tem nessas pessoas, se eu quero aquilo comigo. Porque tem situações que eu digo assim, cara, desculpa, respeito, mas fica para ti, né? Eu não quero me conectar com algumas pessoas que têm alguns tipos de discursos. Por outro lado, se de repente, não, essa é a minha vibe, eu quero mesmo que os meus clientes também sejam assim, né? Então, cara, né, seja feliz. E a tecnologia... que seja uma coisa consciente, né? Não assim, larguei lá e pronto. E a tecnologia... Não sei o que, assim, gente, como? Depois, tu vai mandar um WhatsApp, tá lá tudo assim, sei lá, os caras sem camisa com um churrascão, assim. E a tecnologia, né, Elisângela, ela nos permite também muito isso, né? A gente precisa não só passar a mensagem, como vivenciar também muito daquilo, né? Por exemplo, teve um caso no início ali da pandemia de uma blogueira que perdeu muitos contratos por causa disso, né? Porque o que ela comunicava? Ela comunicava, imagina, ela representava a minha marca, a tua marca do outro, e daqui a pouco ela foi... Né? Ela foi para uma festa? Ela foi para uma festa, então assim... Ela pegou de uma festa depois, né? Daí, pau, nossa, foi todo mundo... ela pegou Covid numa festa de casamento da irmã, eu acho, mas depois, quando ela tinha curado da Covid, porque quando ela tava mal, ela publicava, tipo, ela refletiu e tudo. Daí depois, quando passou que ela estava bem, ela não aguentou e ela foi numa festa com amigas e bebeu e postou um monte de vídeos, enfim. Então, assim, nossa, e ela teve uma repercussão muito negativa, ela perdeu muito dinheiro com contratos, com clientes, então é difícil, né, Elisângela, é bem difícil, assim, é como você falou. Então, a gente consegue hoje ver o perfil pessoal e o perfil profissional, né? Então não adianta eu ir lá no perfil profissional e falar assim, tenha cuidado, não saia. Daí lá no pessoal eu vou lá e posto uma foto sem máscara, por exemplo, em algum lugar. Isso tudo é bem, e como você falou, assim, hoje a gente tem muita oportunidade de pesquisar muito antes de você decidir o que comprar. Isso é bem importante também, né? Inclusive, eu tenho uma pessoa aqui da região, a Camila Renault, ela fala muito de marketing digital e coisas do gênero, e tem algumas coisas que ela fala que eu acho muito importante, assim, da gente lembrar que, inclusive, quando tem gente que fica põe Instagram, faz só da empresa, só da pessoa, não sei o quê, e ela diz que a gente, não tem problema a gente mostrar que nós somos pessoas também, né? CPFs, não só CNPJs. Então, de tempos em tempos, ir lá compartilhar alguma coisa sua, mais pessoal e tal, se for com equilíbrio, né? E eu acho também bem importante a gente ser o máximo possível verdadeiro.
porque daí a gente flui, né? Porque se você assim, constrói um personagem, tem um ditado que diz, né? Você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, muitas por muito tempo, mas não consegue enganar todo mundo por todo o tempo, né? E eu acho que se você não é verdadeiro, original, deve ser bem cansativo, né? Porque o tempo inteiro você fica vigiando suas palavras e tal. Então eu gosto muito de pensar assim, na hora de comunicar, procure viver aquilo que você escreve e escrever aquilo que você vive, né? Entregar conteúdo de qualidade para as pessoas, a gente está merecendo. Outro dia eu escrevi assim, seja um raio de sol no meio desses dias cinzentos, né, de medo e de pandemia, assim, vamos compartilhar coisas boas. Não é a questão de ser um otimista, assim... Fake. Não é a questão... Não é ser ingênuo, né? Mas, cara, tá aí. Eu copiei uma frase um tempo atrás que diz, né, que me dê café porque eu posso mudar e vinho porque eu não posso. E sabedoria para distinguir entre as duas. Então, tem coisas que a gente consegue mudar e aí a gente arranja umas brigas, né? De vez em quando. Então, cara, me dá café porque eu preciso de energia para brigar algumas brigas. Mas tem horas, cara, que não tem o que fazer. Então, relaxa, toma um vinho e põe uns pensamentos bonitos aí na internet, que é para ver se a gente eleva a vibração do universo. Isso é bem importante, porque o que acontece, assim, a gente fala muito sobre isso, aqui em casa a gente discute muito sobre isso, assim, tem os momentos difíceis, tem, né, Elisângela, como qualquer pessoa. Hoje eu estava lendo um livro sobre saúde mental, e aí falando os pontos, né, do que é uma pessoa com saúde mental. Não existe alguém mentalmente saudável o tempo todo, então, assim, existe de 5 a 10% das pessoas que estão dentro daquele quadradinho do que seria uma pessoa saudável, né, que não desliza, enfim. Mas eu acredito que nesses momentos como o da pandemia, que a gente nunca tinha vivido, mas a gente pode tirar muita coisa boa, né? Então, assim, o convívio familiar, a gente curtir a nossa casa, como você falou, tomar um bom vinho, né? Para quem gosta, tomar uma cerveja para quem gosta. Cada um fazia o que gosta e o que falava assim, eu gostaria tanto, mas eu não tinha tempo. Quando passou o final de semana, eu não aproveitei. Quem tem filhos... Né? Às vezes é aquela coisa, né? Organizar teu armário, né? Liberar espaço, assim, pega as roupas que não usa mais, põe para doar, pega as coisas que estão velhas, que estão quebradas, arruma, conserta, joga fora, porque parece... Já deu tempo feliz para organizar o armário, bagunçar ele de novo, para arrumar de novo, para bagunçar de novo. Eu já resgatei tricô, livros, nossa, eu só não consegui aprender a cozinhar porque eu acho que eu vou ter que nascer de novo. Não, eu já fiz de tudo. A Maria Delícia, que é pequenininha, hoje tá curtindo um monte ela. Que bom. Eu, de novo, não estou ouvindo o teu áudio. Não sei se as pessoas estão ouvindo. Bom, vou esperar para ver se ela volta. Oi. Oi, acho que caiu de novo. Então, o que eu estava te falando, estamos procurando tirar o melhor desse momento, sabe? Momentos que a gente não curtia, momentos em família, como você falou, eu assisti várias séries nesse momento de pandemia, nem que eu assisto um capítulo, né? Uma parte por dia, mas eu tô... E uma outra coisa bem importante que a gente estava falando esses dias na outra live é assim, se você não consegue ler um livro todo, lê uma página por dia, mas leia. Não consegue fazer atividade física de 2 horas para ir numa academia, faça de 5 minutos. Então, assim, se você tirar um pouquinho de tempo para cada coisa, você consegue fazer isso que você falou, assim, de ver várias coisas e não só a mesma, né? E a gente tira vários insights. Eu sou uma pessoa que quando eu olho ou leio ou assisto algo que não tem a ver com o meu tema, mas eu sempre procuro insights, assim, e eu tô assistindo várias séries e eu tô fazendo tô dando dicas, inclusive, aqui no Face, no meu Instagram, mas assim, eu assisto a série, faço a minha avaliação e eu consigo pegar várias coisas, assim, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, às vezes, algum filme até antigo lá, daí a gente fala que vai resgatando a base, né? Antigos,
várias coisas e eu acho que isso que é legal, porque tu vai enchendo o teu potinho com várias coisas, né? E tu consegue tentar dar uma equilibrada, porque o momento tá, como você falou, que nem a gente achou que estava passando, Santa Catarina estava bem, estava, né, com um índice pequeno de morte e tal, e agora a gente entrou no colapso praticamente. Então, assim, a gente teve que recuar de novo para dar mais um respiro para ir para frente de novo. Então, assim, esse momento, de novo, tanto empresa quanto pessoa, a gente precisa fazer isso. Família, quem tem filhos, adolescentes, todas as fases são fases que têm o seu lado bom e o seu lado que não é tão bom assim, né? Mas é bem isso. Eu acho que uma coisa também, até para fechar aqui, que eu gosto de deixar é essa provocação de pensar, e se eu fizesse de outro jeito, né? E se tivesse um outro jeito de fazer, qual seria? Então, abrir as suas possibilidades para sempre fazer essas perguntas, né? Será que tem um outro jeito de fazer isso que eu estou fazendo? Será que tem um outro jeito? E aí, às vezes, a gente vai, né, aquilo que você falou de quantas startups que abrem e fecham, né? Porque você faz a pergunta, nem sempre a resposta que vem é melhor do que a resposta que já existe hoje. Mas quanto mais a gente for testando, o Google Kirsten fala muito isso, né? Assim, quanto mais gente estiver jogando tênis, maiores as nossas chances de ter novos Googles, né? Então, é bem nessa lógica, assim, ó, cara, deixa as ideias virem, deixa vir, se puder registrar, né, num caderno, registre, se tiver alguém com quem compartilhar, compartilhe, porque, de repente, daqui a pouco vem aquela que você diz, caraca, né, meu Deus. Então, fica atento, permita-se, né, permita-se experimentar e pensar de outro jeito, experimentar coisas novas, não precisa sempre pensar coisas melhores. Pense diferente, né? Uma hora você vai chegar numa coisa e vai talvez gostar dela. E até coisas que você gostaria que fosse diferente ou testar coisas diferentes. Como você falou, a história da pizza eu acho sensacional. É um diferente que é bacana. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Elisângela, então, quero te agradecer. Eu acredito que, como você falou, inovação a gente faz em todos os momentos, né? Da nossa vida. E para quem está um pouquinho desanimado, acho que a gente sempre encontra uma alternativa, né? Não vai ser o primeiro problema que a gente vai ter, talvez não uma pandemia tão grande como essa, mas assim, a gente teve várias situações, então, de momentos, por exemplo, a greve dos caminhoneiros foi um momento bem impactante também, não foi uma pandemia, mas assim, às vezes não para um grupo tão grande, né, de pessoas, de empresas, mas a gente sempre teve os altos e baixos, né? A gente teve um momento de dificuldade também da construção civil antes dessa pandemia, que daí, né, deu uma equilibrada. Eu acho que nada como a gente dormir e acordar um outro dia renovado e falar assim, hoje é um novo dia, né? Eu tenho usado até como exemplo aqui em Blumenau, eu digo assim, deixar as portas fechadas é um saco, é péssimo, né? Mas Blumenau, assim, 2008, o que a gente passou aqui, daquela tragédia, né? De morros deslizando, de água subindo, não tinha água, não tinha comida, não tinha energia elétrica, né? As pessoas perdendo seus estoques, seus imóveis, suas famílias. Então, cara, muitos de nós já passaram por coisas mais complicadas. Cada vez é diferente, né? Então o desafio é novo. Mas, cara, pelo menos dessa vez, como o pessoal diz, né? Estamos em barcos diferentes, mas todos na mesma tempestade. Então, acho que pelo menos vamos olhar para esse lado. Cara, não é só com você. Estamos todos nesse pacote. Então, né, acalma e veja o que você pode fazer, veja o que você pode tomar café e o que você tem que tomar vinho. Né? Eu tenho certeza que a gente vai sair muito mais forte disso. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a gente vai ter muita coisa nova. Acho que caiu de novo. Falei um pouquinho só. Acho que a gente vai ter muita coisa nova, muita coisa boa. A gente não pode perder a esperança, né, Elisângela? Como você falou, é uma tempestade que não vai durar para sempre. Né? A gente vai encontrar caminhos. E aí a gente vai saber como seguir daquele caminho para frente. Mas não adianta a gente ficar. Se a gente não nadar, a gente vai morrer. É verdade. Né?
Então, quero te agradecer, então, Elisângela. Foi um prazer conversar contigo. Para mim também, prazer te rever. Fiquei bem feliz com o convite e espero que as pessoas se deixem morder por esse bichinho aí da inovação, porque assim, quando a gente se abre, a gente percebe que tem muita oportunidade mesmo, e a gente vai se conectando, tem muita gente legal nesse meio, então dá uma energia que é muito bacana. E sejam bem-vindos. É isso mesmo. Aqueles que ainda são mais resistentes, né? Cara, te joga. Então tá, Elisângela. Um beijão pra ti. Até mais. Tchau. Boa semana.